Vamos lá, senhores, para mais uma sessão aí de aula instrutiva, tá? Hoje nós vamos falar sobre gatilho, sobretudo o gatilho original, né? Tendo em vista que tem a possibilidade aí de estar preparando o gatilho, né? Com profissionais credenciados, né? Profissionais qualificados para fazer esse tipo de upgrade na plataforma, beleza? O que nós temos que saber sobre gatilho quando a gente vai falar sobre acionamentos, né? Sobre cadência, eu vou falar basicamente sobre isso, tá? O equipamento já está devidamente inspecionado, descarregado. A gente fazer com segurança o nosso vídeo informativo, tá? A primeira coisa que a gente tem que se atentar quando vai acionar o gatilho é o posicionamento do indicador, né, na tecla do gatilho. Nós temos um norte, tá? Nós temos um norte a ser seguido. Lógico que ao passar dos tempos, do treinamento que você vai fazendo, adquirindo habilidades, você vai encontrando uma forma melhor, mais adequada e mais confortável para você acionar esse equipamento, tá? Então o que a cartilha diz? Que seja com a primeira, né? O centro aqui da primeira falange distal, essa parte, né? Fofa aqui, essa parte gordinha aqui do indicador, para que haja um alinhamento ali linear, né? Ao slide, ao ferrolho, tá? Então, na prática, fica com esse desenho, né? O centro da falange distal na tecla do gatilho, para que haja um melhor alinhamento, tá? Entre o seu indicador e o slide, tá? Outro bizu que eu oriento e que você consegue fazer visualmente é o alinhamento do seu indicador em relação ao seu antebraço, tá? Quando você coloca corretamente o indicador na tecla do gatilho, esse indicador ele fica mais reto, pode-se dizer assim, tá? Se você coloca muito o dedo dentro do guarda-mato, visivelmente o seu indicador vai estar desalinhado, tá? E se você coloca pouco dedo, né, que também é um erro, ele desalinha para fora. É um indicativo também para você estar observando. Quando você empunha, né, faz o engajamento, se tiver desalinhado, você consegue verificar, né, esse posicionamento, tá? É um bizu, beleza? Agora vamos entender uma forma, né, correta, posso dizer assim, mais adequada de acionar esse gatilho. Primeiro, você tem que entender como funciona o seu gatilho. Se ele é um gatilho mais longo, se ele é um gatilho mais curto, se ele é um gatilho sem folgas, né? Se assim a gente pode dizer. E como que a gente verifica isso? Treinando em casa a seco, tá? Procura um local seguro, faz o descarregamento ali do seu material e comece a entender os estágios, entender onde há a quebra do sistema, né? A quebra a gente fala culturalmente a quebra aqui do gatilho após a parede. E você consegue identificar o quanto de curso tem o seu gatilho, tá? Isso aí já é um avanço, né? O operador entender o quanto de curso tem o seu gatilho, tá? Mas vamos aqui, para ficar mais claro. Então, nessa plataforma aqui, logicamente que ele vai ser um pouco mais curto, tá? Nas armas de ação dupla, duplação, arma de cão, né? Vai ter o curso do gatilho mais longo, tá? Vai ter uma folga de segurança aqui, ó, mais longa, tá? Principalmente quando ela estiver em ação dupla. Quando estiver em ação simples, o gatilho tende a diminuir o curso, tende a diminuir a folga e ele fica mais suave, tá? O gatilho fica mais próximo, tá? Da quebra ali após o estágio, né? O desarme do sistema, tá bom? E o disparo propriamente dito. Então vamos lá. Vou ficar mais visual aqui para vocês. Olha o quanto de folga que tem essa plataforma. Então, eu tirei a folga, identifiquei aqui que chegou na parede, né, que a gente chama que é uma resistência, né? Após chegar nessa parede, ainda há um pouco de estágio, um pouco de arrasto, e depois daqui vai haver o disparo, né? O desarme do sistema, tá? Mais um pouco de arrasto e houve o desarme. Onde a maioria erra, né? Eu digo a maioria que ainda não tem essa habilidade, tá?
Onde que a maioria erra? Quando após o acionamento do gatilho e chega aqui nessa resistência, nessa parede, a pessoa tende a colocar mais força, né? Achando que o mais ideal, o mais correto seria colocar mais força, mas não é. É só você continuar, ter uma continuidade da mesma força que você iniciou, você ultrapassar essa barreira, né? E aguardar de fato o desarme desse sistema. Não é mais força, tá? É uma força contínua, tá? Uma força contínua. Então, iniciei a tração do gatilho, chegou na parede, continuo, desarme, tá? E assim, consequentemente, e assim por sequência que você vai fazer, tá? A cada acionamento, identifique esses estágios do seu gatilho, tá? Lógico que você vai fazer isso de forma gradual, tá? Vai fazer ali no stand tira-tiro, identificando, né? Esses estágios do seu gatilho após o treinamento em seco, e depois você pode ir aumentando a velocidade, tá? O maior indicativo de erro é quando a gente aumenta a velocidade, tá? Ali a gente consegue ver de fato lá no alvo aonde está, né, nosso ponto de quebra, né? Onde é que a gente está errando, né? Porque quando a gente faz mais tranquilo, mais preciso, né, levando a consciência mesmo para o acionamento do gatilho, a gente tende a ser mais assertivo. A gente aumenta um pouco a velocidade, a gente começa a ver aonde estão os erros. Então é importante variar sobre essas distâncias, né, e velocidade, para a gente ver onde é que está o nosso ponto de quebra, tá? Outro bizu que a gente não pode deixar de falar aqui é sobre essa tração, né? Para onde que vai essa tração, tá? Esse vetor de força, né, de tração, ele deve ser, além de alinhado, né, com o chassi da arma, ele deve ser para trás, como se estivesse trazendo a tecla do gatilho para você, tá? Você pode ver que a arma ela nem se move ao acionar esse gatilho. Porque se você tracionar esse gatilho com um excesso de força e ele não ser retilíneo, ele tende a movimentar a estrutura da arma e assim você perde um alinhamento, né, da parede de pontaria. Outro bizu, você colocar o dedo, né, colocar o dedo aqui, mas na parte de baixo do gatilho, quase que arrastando aqui no guarda-mato, tá? Porque você tende a ter mais controle, a força que vai ser menor que você vai ter de empregar, porque a tração aqui, o sistema de alavanca aqui fica melhor para você. Se você coloca ele mais acima, o gatilho tende a ficar mais pesado, tá? Pode fazer esse teste aí na sua casa aí, que você vai ver que faz sentido. Quando você coloca aqui o dedo mais abaixo do gatilho, você tende a ter mais alavanca, beleza? Então, para resumir, tá? Primeira falange, né? O centro da primeira falange distal, o movimento ele é retilíneo aqui ao chassi da arma, ao slide, o bizu aqui do alinhamento do indicador, tá? E o movimento ele é de forma de alavanca, né? Trazendo o gatilho para você. Primeiro a gente treina devagar, lento, entendendo os estágios desse gatilho, para depois a gente tentar ir aumentando essa velocidade, beleza? Então basicamente é isso. No próximo vídeo eu vou trazer aqui sobre o reset do gatilho, que também é uma técnica que muitos utilizam, tá? Então até a próxima, seguimos.